Bom dia, pessoal, tudo bem? Quer dizer, ou boa tarde, boa noite, depende do horário do dia que vocês estiverem assistindo o vídeo, lógico. Meu nome é Guilherme Fiães e eu sou professor de antropologia da Universidade de Brasília e esse semestre eu vou dar para vocês o curso Teoria Antropológica 1. Como a gente já combinou, como eu já falei na nossa aula síncrona anterior e como eu coloquei no programa do curso, nesse curso a gente vai mesclar aulas síncronas com conteúdo assíncrono, para tentar diversificar um pouco as abordagens pedagógicas que a gente vai oferecer no curso e também para facilitar para aquelas pessoas que, por algum motivo, talvez tenham dificuldade em acompanhar as aulas síncronas, seja porque não estão disponíveis em alguns dos horários das aulas, ou então simplesmente porque não tem uma conexão de internet que permita acompanhar aulas síncronas numa velocidade razoável e tudo mais. Enfim, duas formas diferentes de se transmitir o conteúdo para tentar tornar o curso o mais acessível possível. Como essa videoaula de hoje é um complemento da primeira aula síncrona que a gente já teve no início da semana, eu suponho que a maioria de vocês já vai ter me conhecido ao vivo antes de assistir esse vídeo. Então, eu vou tentar não repetir muito o que eu já falei em relação à contextualização do curso e ao programa do curso, que são conteúdos que a gente discutiu ou vai discutir, depende de quando você assistir esse vídeo, na aula síncrona dessa semana. Bom, vamos lá então. Teoria Antropológica 1, também conhecida por aí como TA1, tem o objetivo de dar uma espécie de visão panorâmica sobre as primeiras décadas da história da antropologia e da história das teorias antropológicas. Então, uma primeira pergunta que a gente pode pensar aqui é: e onde, afinal de contas, começa a história da antropologia? Bom, logicamente, esse marco inicial é bem discutível. E essa definição do ponto de partida da antropologia enquanto disciplina depende da forma como a gente define o que é antropologia. Como uma espécie de definição provisória, a gente pode, por enquanto, uma possibilidade entre muitas outras de responder essa pergunta de onde começa a história da antropologia, é pensar na antropologia como sendo uma maneira científica de se entender as diversas maneiras de se ser humano no mundo. Então, se a gente pensa dessa maneira, a antropologia se torna um conjunto de teorias, métodos e análises que se propõe a estudar sistematicamente a diferença entre seres humanos e a diversidade humana de uma forma mais ampla. Então, pensando nesses termos, só para trazer um exemplo para vocês, a forma como eu trabalho ou pratico exercícios físicos, ou então, sei lá, falo comigo mesmo olhando para essa tela do computador para gravar esse vídeo, como eu estou fazendo agora, certamente é diferente da forma como vocês trabalham, ou vocês fazem exercícios físicos, se vocês fizerem, ou vocês gravam vídeos, por exemplo. Então, quando vocês vão gravar um vídeo, talvez vocês gravem usando o celular, e não usando a câmera do computador. Talvez vocês gravem com um plano de fundo mais interessante do que a minha parede branca. Ou talvez vocês gravem na rua, fazendo alguma coisa muito mais interessante mais dinâmica do que dando uma aula, por exemplo, em casa. E essa pode parecer uma diferença pequena, quase irrelevante, digamos, da forma como eu gravo vídeo e da forma como vocês gravam vídeos. Mas vamos tentar pensar nisso de uma forma um pouco mais ampla. Vamos pensar em termos de estereótipos, por exemplo. Então, digamos que você esteja na Inglaterra e você vai entrar num ônibus. Então, pensando em termos de estereótipos, você vai imaginar que com essa imagem que a gente tem da polidez britânica, que os britânicos, os ingleses, vão formar uma fila para entrar no ônibus, que eles vão esperar todo mundo sair para depois eles entrarem. E depois, na hora de cada um buscar seu assento no ônibus, eles vão falar: não, por favor, sente você, eu fico em pé, não me importa. E a outra pessoa: muito obrigado, tudo mais. Se a gente pensar essa mesma cena no Vietnã, por exemplo, certamente a primeira imagem que vem à cabeça de muitos de nós são muitas pessoas, todo mundo se aglomerando na porta do ônibus para entrar ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, quem está dentro querendo sair, empurrando as pessoas que estão na porta, e todo mundo tentando entrar e sair ao mesmo tempo. E com uma forma de interação ali na porta do ônibus que é radicalmente diferente. Então, essas são algumas das maneiras muito diversas de se habitar o mundo, de se ser humano no mundo.
Então, um outro exemplo, algumas pessoas vão, pensando no Brasil, por exemplo, vão comemorar os seus aniversários de 15 anos fazendo uma festa colossal, ou então muitas mulheres comprariam um vestido muito sofisticado para essa ocasião e tudo mais. E essa ocasião é uma espécie de apresentação da menina enquanto mulher ao mundo, digamos, brasileiro, no nosso contexto. E talvez outras pessoas que comemorem os seus 15 anos ou o seu tornar-se adulto vão fazer essa comemoração, em vez de ter uma festa, vão fazer uma espécie de ritual de iniciação à vida adulta. E esse ritual, em vez de incluir você usar um vestido sofisticado e dançar com as pessoas e comemorar com seus amigos e alguma coisa assim, incluiria você correr pela mata e caçar um determinado animal, pintar o rosto de determinada maneira. Então, comemorar 15 anos, comemorar a maioridade, é um processo que vai variar de um grupo social, de uma cultura para outra. Então, da mesma forma que entrar num ônibus é uma coisa que cada pessoa, cada grupo social vai fazer de uma maneira diferente. O mesmo se dá em relação a você gravar um vídeo. Cada um vai fazer isso de uma maneira diferente, cada um vai se utilizar dessas tecnologias de uma forma radicalmente diferente. E isso ilustra um pouco essas diversas maneiras de se habitar o mundo. Então, uma das respostas possíveis à pergunta inicial de onde começa a história da antropologia é justamente a gente considerar que ela começa quando se inicia uma tentativa sistematizada de se dar conta das diferenças humanas. Então, é nesse momento que as chamadas teorias antropológicas começam a ser formuladas. Porque quando exploradores e pesquisadores, por exemplo, começam a seguir os preceitos científicos da época e formular maneiras explícitas de explicar a diversidade humana, eles começam a tentar fazer isso de uma forma mais sistematizada, de explorar, digamos assim, relatos de viajantes, de missionários religiosos, de exploradores e tudo mais, que foram a diversas partes do mundo para tentar comparar formas como cada povo se relaciona com um determinado aspecto da vida em contextos radicalmente diferentes uns dos outros. E, dessa forma, a sistematizar essas explicações sobre a diversidade, como eu falei. Então, como a gente vai ver nas aulas seguintes e ao longo de todo o semestre, essa tentativa sistematizada de se produzir teorias sobre as diversas maneiras de se habitar o mundo começou justamente com o evolucionismo, no final do século XVIII. Então, esse é um dos pontos de partida possíveis, dentre alguns outros, da história da antropologia, história das teorias antropológicas. Então, tudo bem, o nosso curso vai começar a partir de textos e pesquisas feitas a partir do final do século XVIII. Mas então, voltando a essa mesma pergunta, onde começa a história da antropologia? Com a ênfase no onde agora, em que lugar do mundo. Então, é só vocês darem uma olhada no programa do nosso curso e na lista de autores. E vocês vão ver que, coincidência ou não, mais inclinado para dizer que não é uma coincidência, todos eles são da Europa e são dos Estados Unidos. E sim, infelizmente ou não, a maior parte dos autores que a gente vai ler são homens, todos eles são brancos, quase todos fizeram suas carreiras no norte global, na Europa ou nos Estados Unidos. E por que a gente realmente precisa ler essas teorias, afinal? Estudar as teorias antropológicas clássicas equivale mais ou menos a estudar a história do Brasil ou a história do mundo. São esses antropólogos que fazem a disciplina ser o que ela é hoje. Então, esse nosso estudo, essa abordagem, seria uma forma sistematizada de a gente entender de onde nós, antropólogos, surgimos e a partir de quais posicionalidades nós falamos. Porque o fato de que a antropologia começou na Europa e nos Estados Unidos não é um detalhe menor. Essa posicionalidade é uma coisa que vai moldar em muitos aspectos, se não todos, a forma como a disciplina vai se desenvolvendo no final do século XIX, ao longo do século XX e agora no século XXI. E também a gente considerar essas teorias iniciais do final do século XIX, significa também a gente levar em consideração as referências iniciais desses autores. Quais outros autores de fora da antropologia, digamos, eles estavam lendo? Quais
povos, em quais lugares do mundo eles estavam pesquisando, onde eles estavam fazendo trabalho de campo, e ter um acesso a esses autores, a essas leituras, é o que vai ajudar a gente a ter uma entrada nesse tipo de questionamento, digamos assim. Então, se a gente não lesse sobre a história do Brasil, por exemplo, a gente não saberia por que existe racismo no país. A gente não saberia por que nós estamos aqui, nesse momento, exatamente falando português e não tupi-guarani ou inglês. E a gente saberia também quem estava aqui antes de quem chegar e quem colonizou quem e quais foram as relações de poder que se estabeleceram nesses vários momentos. E, da mesma maneira, estudar a história da antropologia e essas teorias antropológicas clássicas vai dar a gente essa percepção também de como alguns autores atualmente, alguns antropólogos contemporâneos, escrevem tendo como referências principais aqueles autores clássicos que a gente vai descobrir agora nesse curso. E também em diálogo com eles, ou trazendo algumas referências que, se a gente não lê esses autores, a gente não vai entender por que está ali. Então, como a antropologia e as ciências humanas, de uma forma mais geral, se dão nesse constante diálogo entre diferentes grupos, diferentes autores, diferentes pensadores dentro daquela disciplina, é justamente uma compreensão desses autores originários que vai permitir que a gente entenda essas redes de relações. Então, começar por aqui seria uma forma de oferecer a vocês uma compreensão mais ampla de onde tudo começou e para onde a gente está indo e por que nós fomos tomando essas direções ao longo dessas décadas. E também uma questão muito interessante desse curso é que a gente vai ler os textos originais desses autores e não versões mais recentes comentadas sobre esses textos. E por que isso pode parecer uma coisa básica, mas acaba sendo tão importante? Porque vocês vão ver que alguns desses autores escrevem com uma linguagem que a gente não usa atualmente. Como esses autores, em geral, não escrevem em português, e a gente vai ler principalmente traduções deles para o português, essa questão linguística não vai ficar tão aparente assim. Mas, se por acaso nós fôssemos ler os originais desses textos em inglês e francês, a gente ia ter uma visão muito clara de como eles usam uma linguagem que hoje seria até considerada arcaica. Então, é uma leitura que muitas vezes é difícil, é uma leitura que nem sempre é agradável, mas também faz parte do processo de aprendizado a gente estudar esses textos que talvez não sejam tão agradáveis assim, mas que vão acabar nos levando a outras conclusões que, no final das contas, vão ser interessantes. E outra questão interessante sobre ler os originais é que eles vão dar a gente um acesso direto às visões da época. E é importante a gente sempre ter em mente o contexto em que essas ideias surgiram, em que esses autores se situavam e o contexto, basicamente, em que eles estavam escrevendo, dizendo o que eles disseram. Porque, como a gente falou, ou vai falar, na aula síncrona dessa semana, a antropologia surgiu nesse contexto, enquanto disciplina, nesse contexto todo de neocolonialismo, em que a Europa estava se expandindo em direção à África e Ásia e ocupando aqueles países por questões econômicas e tudo mais. E nessa mesma época, de final do século XIX, foi um momento em que a colonização da Austrália não exatamente começou, mas quase 100 anos depois da chegada dos britânicos na Austrália, é o momento em que a colonização da Austrália, da Nova Zelândia e das ilhas do Pacífico estavam se intensificando. E associado a isso também foi o final do século XIX e o início do século XX, foram os momentos em que houve um desenvolvimento absurdo, assim, muito intenso de novos meios de comunicação e de transporte, como a questão toda do desenvolvimento do avião, dos trens a diesel e tudo mais. E todos esses desenvolvimentos tecnológicos, também do telégrafo, surgimento do telefone, a popularização dos serviços postais, de trocas de correspondências, de correios, todos esses meios de comunicação e de transporte acabaram popularizando, de certa forma, as viagens e os contatos internacionais entre certos grupos das elites e das classes médias altas da Europa da época e dos Estados Unidos também. Então, esses fatores todos acabaram aumentando a curiosidade do homem médio europeu
e homem aqui é literalmente homem masculino, porque, afinal de contas, as mulheres não tinham tanto acesso a informações e a educação e a viagens em contatos internacionais quanto os homens tinham na época. Esse desenvolvimento acabou aumentando a curiosidade do homem médio europeu sobre os povos estrangeiros e estranhos que viviam nessas outras partes do mundo. Só lembrando que estranho é uma questão de perspectiva. Então, que eram estranhos para aqueles que viviam na Europa e nunca tinham ido para outro continente, por exemplo. Então, é nesse contexto todo que, como a gente já falou na outra aula, que a antropologia vai surgir. E que a antropologia vai se afirmar como essa tentativa de se entender as pessoas que estão nesses outros contextos, que vivem nesses outros continentes. E isso teve essa dupla motivação, como eu falei. Que, por um lado, teve esse aspecto científico, de queremos aprender mais sobre a espécie humana, sobre a diversidade das raças e das culturas e tudo mais. E, por isso, antropólogos e acadêmicos e cientistas iam para outros continentes para tentar aprender mais sobre esses povos. E também teve o aspecto claramente econômico, de nós somos potências europeias, nós queremos colonizar esses territórios, então vamos enviar cientistas para descobrir como a gente pode aproveitar ao máximo os recursos desse território. Então, por exemplo, se você envia um cartógrafo, o cartógrafo vai dizer exatamente onde tem uma montanha, onde tem um rio, e vai mapear tudo para facilitar o conhecimento inicial daquele território. Depois você vai enviar algum outro cientista que vai fazer, digamos, um geógrafo ou um geólogo, que vai fazer o reconhecimento do território para buscar quais riquezas que podem ser exploradas ali. E também tem o antropólogo, que vai tentar entender as populações que vivem naquelas regiões, para tentar, digamos, talvez dialogar com eles, entender como eles negociam, como eles sobrevivem naquele ambiente, quais recursos que eles usam, quais que eles não usam, quais recursos eles sabem da existência para informar isso aos colonizadores. Então, a antropologia acaba fazendo parte dessa missão civilizatória surgida no final intensificada no final do século XIX. Mas, voltando um pouco ao nosso ponto inicial, ler os textos originais fazem com que a gente tenha um acesso quase que direto ao modo de pensar da época, que muitas vezes, na atualidade, seriam considerados como racistas, etnocêntricos, preconceituosos, politicamente incorretos e tudo mais. Mas, é lógico, é sempre essencial que a gente parta do pressuposto de que esses autores estavam escrevendo a partir dessa perspectiva específica, em determinado espaço e tempo, em que esse tipo de pensamento fazia sentido, digamos assim. O que não impede que a gente critique eles por isso. Mas é só importante a gente ter isso em mente, justamente a questão da posicionalidade que eu falei antes, da gente entender o contexto em que surgiu a disciplina e o contexto em que eles estavam dizendo o que eles disseram. E outra questão também é que, se esses textos ditos clássicos são ainda hoje lidos por antropólogos e por cientistas humanos no mundo todo, é com certeza porque eles têm alguma coisa a dizer também sobre o momento presente. Senão, eles seriam considerados ultrapassados e não seriam mais lidos, certo? Então, vou trazer alguns exemplos para ilustrar isso. Talvez a maioria dos antropólogos, talvez a maioria de nós, vocês assistindo esse vídeo aqui hoje, não considere mais que os povos da África, de países africanos, são selvagens. Mas será que se referir ao sul global como terceiro mundo, em oposição à Europa e Estados Unidos como primeiro mundo, não traz um pouco dessa percepção de que o primeiro mundo é o lugar mais evoluído, é o povo onde são os povos onde existe cultura, existe civilização e tudo mais, existe racionalidade, e o terceiro mundo seria uma espécie de oposição a isso, como se o primeiro mundo fosse o lugar evoluído e o terceiro mundo, em outras palavras, fosse um espaço onde os primitivos e selvagens habitam. Então, a nossa geopolítica de se considerar primeiro, segundo e terceiro mundo até, por exemplo, a época da Guerra Fria, até pouquíssimas décadas atrás, mostra que o evolucionismo não é exatamente uma coisa do passado. E em vários casos de racismo, de acusações racistas, que a gente vê no jornal, infelizmente, quase todo dia, muitas vezes as acusações que são feitas têm esse tom claramente evolucionista.
Então, a gente achar que o evolucionismo acabou ali nesses autores do século XIX e XX, acaba não sendo exatamente uma realidade. Então, a gente ler esses autores permite que a gente compreenda como surgiu esse tipo de pensamento e como, de certa forma, ele se manifesta atualmente. Outro exemplo da relevância desses textos clássicos. No início do século XX, como a gente vai ver lá para a metade do curso, a escola sociológica francesa discutia sobre a questão da mentalidade primitiva. E eles questionavam até que ponto esses povos ditos primitivos, de continentes diferentes do da Europa, principalmente na África na época, até que ponto esses povos seriam capazes de pensar racionalmente como nós. Então, a gente pode pensar que essa questão toda sobre racionalidade, sobre mentalidade primitiva, de novo, é uma coisa do passado. Mas na economia, ainda hoje existem os modelos econômicos baseados no chamado homem econômico racional, que parte do pressuposto de que o ser humano médio faz as suas escolhas sempre pensando em interesses pessoais e na obtenção do lucro. Então, o pressuposto de que existe um padrão de racionalidade para cada grupo humano não é exatamente uma coisa que acabou no século XX. Esse tipo de pensamento foi reformulado. Agora adquiriu uma nova carapaça, digamos assim. Mas ele continua existindo. E ele teve as suas raízes nessa época que a gente vai começar a estudar. Então, esses textos até hoje geram discussão. E eles servem de base para muita da antropologia que se faz atualmente. Então, por exemplo, o texto que a gente vai ver como parte da escola sociológica francesa, de um antropólogo chamado Marcel Mauss, sobre a dádiva, esse texto serviu de base para o surgimento da antropologia econômica, que existe ainda hoje. Então, nesse texto, só resumindo Marcel Mauss em 1 minuto, nesse texto, esse antropólogo vai falar sobre a questão da troca de presentes, principalmente entre o que ele chama de sociedades arcaicas. Então, ele distingue a troca de presentes, que é o que ele chama de dádiva, da troca de mercadorias. Então, a troca de mercadorias é uma coisa que você faz com uma pessoa com quem você não necessariamente quer estabelecer uma relação pessoal, e é uma troca que acontece imediatamente. Você me dá determinado produto, eu te pago com dinheiro, ou te pago com algum outro serviço que seja equivalente ao valor daquele produto. E a troca de presentes é uma coisa que se estende por mais tempo. Então, se eu te dei um presente no seu aniversário, você certamente, desde que você não me odeie, lógico, você vai querer demonstrar gratidão pelo meu ato e me dar um presente no meu aniversário. E se meu aniversário for meses depois do seu, você provavelmente vai esperar até lá para me dar aquele presente. Então, até lá, a gente vai ter que meio que manter contato. Ou então, pelo menos, reavivar esse contato meses depois, quando o meu aniversário chegar. Então, a troca de presentes é um tipo de relação que exige retorno. Não é só eu te dei um presente e acabou por aí. Eu te dei um presente e isso meio que te obriga moralmente a me dar um presente de volta. E então, se a gente pensar nesses termos de dádiva, de troca de presentes, pensando, por exemplo, nas máfias italianas, estilo Poderoso Chefão, filme, ou então se a gente pensar nas trocas e acordos entre políticos no Congresso Nacional no Brasil. Quando um mafioso, digamos assim, presta dinheiro para alguém, ou então quando um político pede um favor ao outro, esse é um favor que vai vir a ser cobrado futuramente. Então, pode parecer um presente no primeiro momento, no sentido de eu estou te oferecendo isso porque eu sou simpático contigo, eu concordo com as suas ideias e te acho uma pessoa legal, te respeito, então toma aqui. Mas, na verdade, isso é uma dívida que você está contraindo com aquela pessoa e que é esperado moralmente que você vá retribuir esse presente no futuro. Então, é um texto que foi escrito, digamos, nos anos 20 e que até hoje tem relevância para se pensar em relações interpessoais. Então, não é exatamente a gente imaginar que essas teorias do século XIX e início do século XX são ultrapassadas e não tem motivo para a gente ler isso. Porque essas teorias ainda são a base de muito do que se discute em antropologia atualmente. Pensando de uma forma um pouco mais geral, o que é teoria antropológica? Não, simplificando um pouco a discussão, só para dar uma resposta muito rápida, e essa é uma discussão que eu espero ter com vocês na aula síncrona. As teorias são mais ou menos os óculos que a gente vai colocar para ver o mundo. Então, por exemplo, como a gente vai ver
sobre antropologia cultural e antropologia social ao longo do curso. Se a gente estudar um determinado grupo social pelas lentes do culturalismo, a cultura vai ser o nosso conceito-chave. E a partir do conceito de cultura, a gente vai tentar agrupar os comportamentos e as formas de pensar que a gente vai perceber ao longo da nossa pesquisa com determinado grupo humano. Agora, se a gente, em vez de usar o óculos do culturalismo, a gente colocar o óculos do estrutural funcionalismo, aí a nossa pesquisa provavelmente vai se focar na organização social de determinado grupo que a gente está estudando e na forma como tudo e todos, nas relações estabelecidas cotidianamente entre os membros desse grupo, cumprem uma função determinada no funcionamento desse grupo humano. Então, basicamente, se você estudar determinado tópico pela perspectiva do estrutural funcionalismo ou do culturalismo, você vai chegar a conclusões que são, em muitos aspectos, radicalmente diferentes uma das outras. Então, a teoria é basicamente o óculos que a gente vai colocar para ver o mundo de uma maneira diferente, como se fosse realmente uma lente. Muitos antropólogos vão usar as teorias como pontos de partida ou exatamente como lentes para estudar o mundo. Mas os bons antropólogos vão tomar as teorias não exatamente como a perspectiva única por meio da qual você vai analisar tudo, mas como espaços para um diálogo, para tentar pesquisar e entender o que cada conjunto de teorias tem a dizer sobre o comportamento humano ou sobre o determinado grupo humano que a gente está estudando. Então, o material etnográfico precisa sempre vir primeiro. E isso é uma questão que vocês vão voltar a discutir em aulas sobre metodologia de pesquisa e tudo mais. Mas a etnografia que a gente vai conseguir obter na nossa pesquisa de campo sempre precisa vir primeiro. E a gente não pode impor uma abordagem teórica a determinada etnografia, material etnográfico, porque isso significaria que a gente está tentando forçar toda a diversidade e a riqueza do que a gente conseguiu dentro de uma determinada caixinha de uma abordagem teórica específica. Quando a gente faz isso, a gente perde toda a riqueza e toda a diversidade da etnografia que a gente produziu, no que a gente tenta encaixar ela numa caixinha teórica. Então, é interessante a gente pensar as teorias não exatamente como caixinhas que sejam separadas, independentes e que não possam dialogar, mas justamente que a gente perceba quais são os diálogos entre elas, como determinadas teorias surgem em resposta a outras, como determinados autores escrevem como uma forma de criticar ou concordar ou expandir o pensamento de algum antropólogo anterior, por exemplo. Então, todas essas teorias estão sempre interrelacionadas de uma maneira ou de outra. Parte do nosso trabalho nesse curso vai ser ler todos esses autores e tentar entender e expandir esses diálogos entre eles e ver como eles estão relacionados de alguma maneira. Mas aí vem outra questão. Se as teorias ajudam a gente a pensar em maneiras de entender o mundo, então por que a gente vai ler tantas teorias escritas por homens brancos, europeus e norte-americanos, partindo de perspectivas, de pontos de vista que, em muitos aspectos, são bem parecidas, de posicionalidades que não são radicalmente diferentes e cuja diferença entre si não corresponde à diferença do mundo? E o que esses pensamentos, esses escritos de homens brancos, europeus e norte-americanos têm a ver com o nosso contexto brasileiro? E o que isso tem a dizer, o que essas teorias têm a dizer sobre a realidade em que a gente vive aqui no nosso contexto especificamente? Bom, e essa é justamente uma das questões levantadas e respondidas pela Raewyn Connell, que foi uma das leituras que eu coloquei no programa para as aulas dessa semana. A Raewyn Connell, ela sugere uma abordagem pós-colonialista para a gente pensar sobre teorias antropológicas, sociológicas, sociais em geral. Então, ela parte dessa concepção de que existe um centro e uma periferia, e ela faz justamente a distinção que eu mencionei anteriormente entre o norte global e o sul global, entre o primeiro e o terceiro mundo, entre os colonizadores e os colonizados. Não porque ela necessariamente vai insistir nesses binarismos,
mas só como uma maneira de contextualizar a crítica que ela faz às teorias, principalmente europeias e norte-americanas, que se propõem a explicar relações sociais em qualquer lugar do mundo, potencialmente. Então, a forma como ela justifica e critica a produção de teorias sociais ao longo da história, das disciplinas como antropologia e sociologia, é justamente falar que, historicamente, o centro faz a teoria e a periferia é aquela que fornece os dados etnográficos que vão esclarecer e ser explicados posteriormente por essas teorias. Então, ela fala sobre isso no sentido de criticar essa divisão global do trabalho intelectual. Então, que nas ciências sociais é muito imperialista. Então, por exemplo, as teorias que a gente ouve falar, principalmente na sociologia, o que eu vou falar agora, que teorias sobre pós-modernidade, sobre a sociedade em rede, sobre a globalização e tudo mais, sobre falar de um mundo cada vez mais interconectado, em que todo mundo sabe tudo o que está acontecendo no resto do mundo, em que a gente percebe uma aceleração do tempo e do espaço por conta das tecnologias de comunicação e tudo mais. Todas essas teorias que falam sobre esse dinamismo na vida contemporânea, elas se referem a contextos que são primordialmente europeus e norte-americanos. E nem sempre esse tipo de teoria vai ter relevância, por exemplo, para explicar o que acontece numa região rural do interior da Bahia, ou então o que acontece numa cidade satélite do Distrito Federal. Essas teorias partem de uma posicionalidade que não é nossa. E isso de ter teorias que partem de outras posicionalidades de países de primeiro mundo, digamos, não é de forma alguma uma característica exclusiva da antropologia. Todas as ciências humanas foram historicamente constituídas no hemisfério norte. Então, vamos pensar, por exemplo, no caso da história. Se a gente pensar em Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tá, tudo bem. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não se limitou à Europa. Também envolveu, digamos, bombardeios no Japão, e as duas guerras mundiais também contaram com a participação de exércitos de países fora do continente europeu. Mas, afinal de contas, essas duas guerras foram, acima de tudo, guerras europeias, que foram imortalizadas na história como guerras mundiais. E se a gente pensar na colonização da América, por exemplo? Será que a chegada do velho mundo ao novo mundo também não mereceria ser chamada de guerra mundial? Se a gente considerar a dimensão do extermínio que houve por aqui e também o fato de que a América, a África e a Europa estiveram envolvidas nesses conflitos de uma maneira ou de outra, por conta da escravidão, por conta da colonização, por conta da vinda da Europa, dos europeus ao continente americano e tudo mais. Então, isso não seria também uma guerra mundial, em muitos aspectos, mas como a história acaba sendo contada pela perspectiva europeia norte-americana, não. O colonialismo não seria uma guerra mundial para eles. E se a gente pensar no próprio rótulo da disciplina, enquanto história? Se a gente aprende, por exemplo, história moderna ou história contemporânea, se a gente se inscreve num curso que seja sobre história moderna, a gente vai falar principalmente de história europeia, de história do hemisfério norte. Mas o nome da disciplina ainda seria História Moderna, apesar de ser História Moderna na Europa. Se a gente for estudar História da África no período moderno, esse conteúdo jamais entraria num curso de História Moderna, mas sim num curso de História da África. Então, acaba que esses rótulos vão continuar sempre excluindo as teorias e as perspectivas que surgem fora do norte global. A teoria é uma espécie de arcabouço do trabalho intelectual, como a Ray O'Connor diz. E, em geral, ela é justamente a parte mais valorizada do trabalho intelectual dos cientistas humanos. E como que a gente poderia produzir teorias antropológicas no sul global ou no Brasil, por exemplo, de modo que essas teorias antropológicas não viessem a ser rotuladas como antropologia brasileira ou antropologia do sul global, mas sim como antropologia, como parte constitutiva das formas de pensamento do centro,
e não como uma antropologia periférica. Porque se a gente fala em antropologia brasileira, muitas vezes a gente tem em mente uma concepção de que é um tipo de antropologia que só vai dar respostas para questões brasileiras, só vai explicar socialidades brasileiras. Mas será que a antropologia produzida no Brasil não teria um potencial para se encaixar nesse grupo mais geral, mais conhecido mundialmente, chamado simplesmente de antropologia, e não antropologia brasileira? Então, as discussões que tentam fazer isso nas ciências humanas, principalmente na antropologia, se dão no contexto das discussões sobre pós-colonialismo. Mas a parte curiosa disso tudo é que as teorias pós-coloniais foram iniciadas e impulsionadas principalmente por autores de países periféricos, principalmente de países africanos e da Índia, que trabalham ou estudavam em universidades do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então, acaba sendo um processo um pouco curioso nesse sentido, porque é um descentramento que ainda continua sendo amplamente centrado no centro e que acaba se desenvolvendo no centro. Então, é uma tentativa de se produzir teorias periféricas, mas que ainda tem uma conexão muito forte com o centro, que não consegue se desvencilhar do centro e produzir alguma coisa radicalmente diferente. E, além disso, ainda tem a questão linguística, que é um dos meus interesses principais, por eu ser da área de antropologia linguística, mas que geralmente a gente não dá muita atenção. Porque até essas teorias antropológicas sobre o pós-colonialismo são produzidas em inglês. Então, se a gente quiser se engajar nessas discussões de uma forma mais ativa e nós mesmos sermos proponentes de discussões sobre o pós-colonialismo que vão ter uma difusão para além das nossas próprias fronteiras nacionais, a gente precisa ser capaz de conseguir se expressar em uma língua imperialista, em uma língua que não é a nossa língua materna, para a gente, como uma pré-condição para a gente se inserir nesse debate. Então, a escolha, digamos assim, que não é exatamente uma escolha no sentido opcional, mas a escolha de se usar uma determinada língua como língua da academia, como língua para esse tipo de discussão, acaba diretamente excluindo aqueles que não conseguem, que não sabem se expressar nessa língua, que não dominam essa língua plenamente, como um falante nativo. Então, a antropologia produzida no Brasil, que se pretende parte desses diálogos mais amplos, acaba, de uma maneira ou de outra, sendo uma antropologia que também é produzida em inglês, ou que é traduzida para o inglês e que alcança outros públicos. Caso ao contrário, acaba continuando sendo rotulada como antropologia brasileira, lida só por antropólogos brasileiros ou falantes de português que estejam em outros países. Então, tem essa questão linguística que também colabora para a criação dessas barreiras entre centro e periferia e a exclusão da antropologia feita em muitos países que não são de línguas inglesas, por exemplo. E só para finalizar aqui, então, existem essas propostas atualmente de decolonizar o currículo acadêmico, de propor uma grade de conteúdos para alguns cursos de ciências humanas que também incluam ideia e que deem centralidade a esse tipo de reflexão, de teoria, que é produzida em outros países por outras pessoas intelectuais em outras posições, digamos assim. Mas para a gente ser capaz de participar de discussões sobre decolonização do currículo acadêmico, a gente tem que ser capaz de saber o que foi o colonialismo. E a gente tem que estar ciente de que da posicionalidade dos autores que inauguraram as discussões teóricas na antropologia. E o mais importante é que a gente encare a bibliografia desse curso, desse semestre de Teoria Antropológica 1, e o mesmo se aplicaria em relação à Teoria Antropológica 2, por exemplo, a partir de uma tentativa de entrar sempre em diálogo com essa bibliografia, de uma forma crítica. E o mais importante é a gente focar aqui, é sempre no diálogo. Que a gente nunca se recuse a ler esses autores porque eles são etnocêntricos, porque eles são antigos, porque eles são racistas. Que a gente não busque silenciar esses autores, porque senão a gente está repetindo o erro que eles fizeram com as antropologias e formas de pensamento periféricas durante muitos anos. Então, ler essa bibliografia também é uma forma da gente tomar consciência desses erros e da gente ser capaz de não repetir eles no futuro. Então, descentrar a produção intelectual nas ciências sociais
significa nós, pensadores periféricos, sermos capazes de produzirmos teoria, que seja tão valorizada quanto as teorias do centro. Mas isso não significa a gente entrar em uma guerra direta contra as teorias do centro. Não significa a gente negar tudo que o centro fez, mas sim a gente entrar num diálogo crítico com o centro e mostrar que nós também temos alguma coisa a dizer sobre antropologia, sobre diversidade humana, sobre as diferenças entre os povos, sobre formas diferentes de se habitar o mundo. E que a gente tem tanto a dizer, e o que a gente tem a dizer é tão relevante quanto o que outros antropólogos nesses países centrais, em universidades reconhecidas, têm a dizer. Então, como sempre, é uma questão de entrar em diálogo com esses teóricos. Só para a gente encerrar mesmo, um aspecto que é muito interessante dessa questão de posicionalidade é a própria posicionalidade da autora, da Rae O'Connell, que é bem ilustrativo desse sentido, já que ela é uma mulher trans, professora de uma universidade na Austrália. Então, ela está fora do centro, digamos assim, fora do norte global, e produzindo teorias e perspectivas que se pretendem tão centrais também no sentido de importantes para a antropologia, quanto qualquer outra antropologia que seja produzida nesses países do hemisfério norte. Bom, então é isso. Paramos aqui por hoje. E, como sempre, se tiverem dúvidas, falamos sobre elas durante a próxima aula síncrona. Obrigado a todos que assistiram e até mais.